Espírito.
Mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em João. João, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 23. Nós vamos ler 23 e 24. Todos encontraram? Amém? Mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Jesus ele vai dizer à mulher: vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Eu já vou explicar esse ponto para você. Você já conhece essa história, eu tenho certeza que você já cansou de ouvir sobre esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas eu vou trazer aqui para você relembrar sobre esse acontecimento. Jesus ele encontra a mulher samaritana no poço, e aí ele vai trazer algumas profecias para ela, e ela vai falar: vejo que você é profeta, e aí ele vai falar para ela: sim. E ela diz assim: Senhor, os meus pais dizem que nós precisamos adorar aqui no poço, mas vocês judeus dizem que tem que adorar no templo. Onde nós deveríamos adorar? Porque ali naquele contexto você bem sabe que ela já havia compreendido que ele era um profeta, que realmente ele era alguém de Deus. E aí ela vai perguntar para ele: eu estou confusa, eu não sei o que é para fazer. Os nossos pais, os nossos antepassados dizem que nós precisamos adorar no monte, mas o Senhor, o seu povo, diz que tem que adorar no templo. Onde é, de verdade, aonde é o lugar que nós precisaremos adorar? E aí Jesus vai dar essa resposta para ela: vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aí vai entrar nesse versículo que nós lemos: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem, porque Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Jesus vai dizer uma coisa para ela: vocês adoram aqui, mas vocês não conhecem a quem vocês estão adorando. Nós adoramos o que conhecemos. Só que Jesus ele não vai dizer para ela: o lugar correto de se adorar é no templo. Ele não vai responder isso para ela. Ele não disse nem que um lugar era certo, nem que o outro. Ele apenas vai dizer: vocês adoram, mas vocês não sabem quem vocês adoram. Vocês não conhecem quem vocês adoram. Nós, de fato, conhecemos quem adoramos, porque a salvação vem dos judeus. E aí Deus começou a falar muito forte ao meu coração, já vinha falando: a adoração extravagante vem de conhecer a Deus. Às vezes a gente ouve adoração extravagante, aleluia, e eu sou extravagante quando eu adoro, e eu faço as coisas de forma extravagante. Eu sou extravagante quando eu adoro, se for olhar por essa ótica. Mas não tem nada a ver com isso. A adoração extravagante vem de conhecer a Deus, e o Senhor ele começou a trazer para mim o conhecimento, conhecer a Deus. Jesus diz à mulher: vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aí esse aqui eu coloquei aqui no... O povo samaritano adorava em espírito, mas não adoravam em verdade, pois eles não conheciam a verdade. O povo samaritano adorava em espírito, porque eles não se prendiam a regras, assim como os judeus. Os judeus não. Não, isso aqui não é adoração, adorar é no templo, vocês precisam ir no templo, tem que ser lá, a adoração só acontece lá. O povo samaritano não, eles adoravam, eles não se prendiam, mas eles não adoravam em verdade. E aí Jesus vai dizer: a gente adora quem a gente conhece, a gente adora em verdade, vocês adoram no espírito, mas ninguém está adorando de forma correta, porque vai chegar, e já chegou o momento em que os que adoram, adorarão em espírito e em verdade, e já está acontecendo, porque não vai se tratar de lugar, não vai se tratar de onde vocês estão, não vai se tratar da forma como vocês estão fazendo, vai se tratar se vocês estão adorando a quem vocês conhecem. Aleluia. O povo judeu adorava por regras. E aí eu coloquei algo aqui, por favor, eu vou explicar, não se escandalizem. As tradições e regras podem apagar o Espírito Santo. E aí você vai falar: como assim? As tradições e as regras podem apagar o Espírito Santo? Pode extinguir o Espírito Santo? Sim. Sabe por quê? O judeu, ele deixava de adorar porque ele esperava o momento certo. Às vezes nós temos dentro do nosso coração:
eu não conseguia adorar porque o louvor não estava bom. Eu não conseguia adorar porque estava faltando algo, ainda mais a gente que é músico, né? A gente que é músico é enjoado. Porque a gente tem uma base, e às vezes não estava legal, então eu não conseguia adorar. Eu não conseguia adorar porque não era aquela pessoa que eu gosto tanto. Eu não conseguia adorar, e a gente começa a limitar a nossa adoração. E aí nós aprendemos que adorar vai além de um lugar, gostos musicais, necessidades pessoais. A adoração é se entregar a Deus. A adoração não é para mim, a adoração é para Ele. A adoração extravagante é entender a quem eu adoro e conhecer a quem eu adoro. E aí, quando eu estava no louvor ali, o Senhor ele começou a falar comigo e Ele me levou a uma passagem. Eu gostaria que você abrisse, não está lá porque Ele trouxe agora, enquanto eu estava adorando. Basicamente, o que nós vamos falar hoje é sobre conhecer a Deus. A adoração extravagante vai trazer esse ponto. E aí o Senhor ele me trouxe ali em Mateus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Amém? Todos encontraram? Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Um ponto que me chama a atenção, aqui nesse versículo, é que Jesus ele não vai dizer, olha, eu te conhecia no começo, você era meu amigo, você me conhecia, mas no meio do caminho você se perdeu. No meio do caminho você deixou entrar a vaidade, e aí você já não me adorava mais verdadeiramente. No meio do caminho você perdeu o propósito. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Você consegue entender isso? Uma pessoa que estava dentro da igreja e ela profetizava, enquanto ela profetizava, ela achava que estava adorando, e ela fazia maravilhas, e quando ela fazia maravilhas, ela achava que ela estava adorando, e ela fazia diversas coisas, e às vezes ela era até requisitada dentro da igreja, e ela era apontada como alguém que era usado por Deus, aquele é o amigo de Deus, porque olha como ele fala, e quando essa pessoa chega diante de Jesus, Jesus diz, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. A adoração que você fazia era uma adoração para alguém que você não conhecia. A Cláudia falou aqui no louvor, desde quando nós acordamos nós estamos adorando, seja a Deus ou a outra pessoa, mas nós estamos adorando. E aí Jesus está falando, apartai-vos de mim. Você fez, era bonito, talvez você tinha uma boa performance, falava bonito, falava bem, mas eu nunca te conheci. A adoração extravagante é adorar a quem nós conhecemos, é ter intimidade com Deus. Quantos aqui têm filhos? Eu tenho filhos. E é muito legal quando você percebe que você não precisa pedir algo para ele. Ele já sabe o que você quer. Ele já te conhece, ele tem intimidade com você, e às vezes ele faz algo para você que te surpreende. E aí você fala, eu não pedi, mas é o que eu gosto. Sabe? Talvez o seu cônjuge faz algo para você porque ele já te conhece, ele tem intimidade. Talvez você não pediu, você não pede, mas de repente ele vem e traz aquela surpresa. E é exatamente o que você gosta. Intimidade. Adoração extravagante não é o meu modo de adorar, não é o quão extravagante eu sou, não é o quão eu chamo a atenção o quanto eu chamo a atenção das pessoas enquanto eu estou adorando. Adoração extravagante é eu saber o que o meu Pai quer de mim, qual é a forma que Ele quer que eu adoro e como eu devo adorar. Porque às vezes a gente usa o jargão de dizer tudo é adoração, tudo que nós fazemos é adoração, e realmente tudo é adoração, mas para quem é essa adoração? Quem está recebendo a nossa adoração? Então chegará a hora em que os que adorarão, adorarão em espírito e em verdade. Vai chegar uma hora que os que me adoram, eles me conhecerão, e me conhecerão tão bem que eles saberão o que eu quero, da forma que eu quero, aonde eu quero, e eles farão. Esse aqui eu também coloquei aqui no telão. Na ministração de hoje, vamos juntos entender como podemos ter um estilo de vida de adoração extravagante.
A nossa vida deve ser uma vida de adoração extravagante. Jesus é suficiente. Jesus ele já vem falando comigo há um tempo. E ele tem me quebrado no meio. Ele tem me quebrado literalmente. Porque tudo aquilo que eu pensava que era vaidade minha, tudo aquilo que eu pensava que eu tinha de vaidade, eu tirei, porque eu falei, me importa estar perto de Jesus. Tudo aquilo que eu achava que não vinha dele, eu comecei a parar. Eu comecei a tirar da minha vida e eu achei que eu já estava bom. A gente erra ao pensar que já estamos prontos, né? Não estou dizendo, a gente sabe que a gente nunca vai estar bom, mas eu achava tipo assim, tá legal, estou salvo. Sabe aquilo? Se Jesus voltar agora, estou salvo. E aí, Jesus ele falou comigo em um sonho e era muito real. E nesse sonho, ele falava assim para mim, a sua vaidade está te afastando de mim. E aquilo acabou comigo, porque eu falei, Senhor, eu estou fazendo tudo que eu posso, E aí ele começou a me mostrar que aonde eu achava que era uma adoração extravagante que eu estava fazendo, eu estava utilizando de performance e vaidade. E aí ele começou a falar muito forte no meu coração, tira isso, tira aquilo. E ele começou a trabalhar, porque é assim, o Espírito Santo ele fala com cada um de nós nas nossas necessidades. Não é porque ele falou dessa forma comigo que seja a necessidade do pastor Tiago, que seja a necessidade do pastor Anderson. Ele vai falando com cada um a sua necessidade. Ó, isso eu não quero para você. Pode ser que para ele vai ser trabalhado daquele jeito, mas para você não. E aí ele começou a limpar e eu comecei a olhar e falar, realmente, eu utilizava de uma adoração extravagante, mas na verdade eu estava utilizando de vaidade. E aí ele começou a falar comigo. E aí, você vai entender o que eu estou querendo te dizer? O primeiro ponto nós vamos falar sobre adore como filho. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Aqui você também já cansou de ouvir, né? Se o Pai procura é porque está faltando. Isso aqui a gente sempre fala, né? E é uma verdade. Eu não quero correr o risco de repetir a mesma coisa, mas é uma verdade. Se Ele está procurando é porque está faltando. Porque está faltando pessoas que compreenderam que não é o lugar, que não é a forma, mas é um coração quebrantado e é entendendo e conhecendo o que Jesus quer de nós. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Levíticos 10. O pastor até falou sobre isso aqui na Escola de Discípulos, eu falei, é o mesmo versículo que eu estava pegando, ele comentou sobre, e Deus é bom. Levíticos 10, e aí você vai entender o porquê eu achava que eu estava adorando de forma extravagante, e Deus estava falando, não, você está na vaidade, meu querido, e essa vaidade está te afastando de mim. Levíticos 10, todos encontraram? Diz assim, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo neles, sobre o qual puseram incenso e ofereceram diante do Senhor fogo estranho, que ele nunca lhes mandou. Eu quero que você grife essa parte aí, ou você anote se você estiver anotando, que ele nunca lhes mandou. Então saiu fogo de diante do Senhor e os queimou e morreram perante o Senhor. Abiú e Nadab têm uma ideia fenomenal. Eles dizem, vamos colocar fogo nós mesmos. E aí eles vão até o incensário e eles colocam o fogo. E esse fogo vai ser recebido por Deus de uma forma como um fogo estranho. Sabe por quê? Porque Deus nunca mandou. Então quando nós falamos tudo é adoração, o que importa é a gente adorar? Não, calma aí. Quem é filho, quem foi adotado como filho, quem hoje é filho conhece o Pai e sabe a adoração que o Pai quer. E quem é filho entende que quem coloca fogo não somos nós, quem coloca fogo é Deus. Porque você vai entender, se você quiser voltar aí um pouquinho, no versículo 24 do capítulo 9, vai dizer assim, ó, Arão ele vai preparar ali a oferta, só que quando ele prepara a oferta, Arão, a quem Deus mandou preparar a oferta, versículo 24 do capítulo 9, diz assim, ó, porque saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram, caíram sobre os seus rostos. A gente prepara a oferta,
Mas quem derrama o fogo é Deus. Quem é filho, quem conhece a Deus, sabe a adoração que Ele quer. E sabe que não somos nós quem colocamos fogo. E eu tinha isso para mim, que eu preciso fazer desse jeito, porque senão a igreja não adora. Sabe? Eu tenho que dar esse jeitinho, eu tenho que fazer isso, porque senão a igreja não acompanha. Eu tenho que colocar fogo e eu tenho que fazer. E aí Deus vem e falou para mim, a sua vaidade está te afastando de mim. Porque a minha intenção era nobre, mas a minha carne estava falando. Mas como eu fui adotado como um filho, e hoje eu tenho o prazer de poder ouvir a voz dele me direcionando e me ensinando, você acha que eu vou continuar querendo colocar fogo, irmão? Você acha que eu estou doido? Você acha que eu vou correr esse risco aqui que os amigãos correram? Abiú e Nadab foram lá e colocou fogo. Deus nunca mandou eles colocar. Nesse momento não tinha mandado. E o fogo era Deus quem colocava. A intenção pode ser boa. Aparentemente, a intenção pode ser boa. Mas Deus, Ele sonda o nosso coração. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Eu até estava conversando com a minha esposa e eu falei, a gente tenta barganhar com Deus, né? Porque quando Ele manda a gente fazer algo, a gente tenta trajar de bom mocinho. Senhor, mas eu estou fazendo por uma boa causa. O Senhor sabe do meu coração. Só que aí o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que na hora ele já queima seu rosto que você fica até envergonhado. Que você fala, o Senhor ele conhece o nosso coração. O Senhor ele está falando conosco assim como Ele falou comigo e Ele tem falado porque Ele quer nos corrigir, porque Ele nos ama. A gente não precisa fazer mais nada. Nós lemos ali, Jesus ele é suficiente. É claro, as coisas evoluem, os tempos passam, a gente precisa evoluir. Mas tem certos pontos onde não somos nós quem mexemos. Tem certos pontos que é o Senhor quem faz. E aí entra a dependência, né? Porque a gente acha que a gente é autossuficiente, que a gente pode fazer, que depende de mim, porque se eu não fizer a igreja não cresce, se eu não fizer não acontece, se eu não fizer isso no meu trabalho não vai crescer, então eu preciso dar o meu jeitinho. Quando Jesus já falou, ei, você não me conhece? Porque se você é meu filho, se você me adora como filho, você já deveria me conhecer e deveria saber que eu estou cuidando de tudo. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas 13, 9. Nós vamos falar sobre outra pessoa que estava com o seu coração na melhor das intenções. Primeira Crônicas 13, 9. Amém? Todos encontraram? Diz assim, ó. E quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a sua mão para sustentar a arca, porque os bois tropeçaram. E o furor do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, porque tinha estendido a sua mão à arca, e morreu ali diante de Deus. E aí entra aquela dúvida, né? Por que Uzá morreu? Ele foi na melhor das suas intenções, com seu coração puro, ele foi tocar na arca para segurar, os bois tropeçaram, a arca ia cair, ele com todo cuidado com a arca, ele foi tentar segurar. É isso? Mentira. Porque se eles tivessem todo o cuidado com a arca, eles já saberiam. Ó, meu filho quer vir pregar também. Se eles tivessem todo o cuidado com a arca, eles já saberiam que a arca, quem precisava carregar não eram bois, eram os levitas. O Senhor tinha dado um chamado específico, os levitas deveriam ter o prazer de carregar a arca em seus ombros. E ninguém poderia tocar na arca, a não ser os levitas. O que a arca representa? A arca representa a presença de Deus. E nós somos consagrados e chamados por Deus para carregar a presença de Deus. Mas Uzá, ele estava ali fazendo o ofício que não era dele, e ele estava fazendo de uma forma a qual ele não conhecia. Ele não procurou conhecer, ele não procurou saber. Parte da culpa de Davi, porque Davi coloca ele ali para aquela função, e Davi depois ele fica amargurado, porque aí ele foi estudar, o que a gente está fazendo de errado? Como que a gente tem que... depois ele foi querer conhecer.
Adoração extravagante é conhecer a Deus e saber o que Ele quer de nós. Não adianta a melhor intenção do nosso coração, não adianta a gente tentar pagar de bom moço. Não, estou fazendo isso porque Deus mandou. E aí tem gente que usa, né, disso, Deus mandou fazer, mas a Bíblia fala o contrário, como Deus mandou você fazer? Se Ele fala pela palavra. E aí tem pessoas que não conhecem a Bíblia, que não lê, que não procura saber, não procura conhecer. E é por isso que hoje tem tanta gente falando tanta besteira por aí. E é esse o temor que nos traz aqui. É esse temor da responsabilidade de falar o que a palavra manda, o que a Bíblia diz, e não falar algo que está dentro de nós. Porque a responsabilidade é muito séria, porque dependendo do que eu falar aqui, eu posso matar alguém. Imagina a responsabilidade. E aí eu quero convidar você a sempre orar pelo nosso pastor. A ele e aos outros pastores que estão sempre ministrando, mas principalmente a ele, porque ele tem que trazer aqui o que Deus mandou, mas ele tem que guardar, ele tem a responsabilidade de guardar uma visão que Deus deu a ele. Porque às vezes pode levantar alguém na igreja e falar, eu acho isso errado, eu não acho isso certo, e aí vem gente que às vezes querendo mudar, não, podia mudar isso, mas Deus deu uma visão para ele, e ele é responsável por guardar essa visão que veio do céu. Então a responsabilidade é muito maior. Porque dependendo se ele começar a querer mudar para agradar um, agradar outro, imagina onde a gente chegaria. Então ele é um guardião, ele tem que guardar. E aí ele tem a responsabilidade de vir aqui e transmitir o que Deus está falando. Então eu gostaria de convidar você a sempre colocar ele nas suas orações. Porque não é fácil. O temor é muito grande, a responsabilidade é muito grande. E nós temos que ter zelo e cuidado com a forma que nós carregamos a presença de Deus. Aqui nós estamos falando sobre família, sobre uma adoração extravagante. Dentro da família, nós somos uma família. E nós carregamos a presença de Deus, mas nós precisamos conhecer a Deus. Porque não adianta um buscar e conhecer e todo o resto, às vezes, eu escuto falar lá, o pastor prega de vez em quando, eu abro a Bíblia quando o pastor prega e eu acompanho. Não, a gente conhece a Deus aqui, ó. A gente conhece a vontade dele aqui. E aqui a gente vai entender o que é uma adoração extravagante ou não. O que é mais de nós e o que vem dele. E aí eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia também em Isaías 29:13. Isaías 29:13. Amém? Todos encontraram? Diz assim, ó. Diz, pois, o Senhor, porque este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta de mim. E quanto ao seu temor a mim, quanto ao seu temor a mim, é só um mandamento de homens, coisas que vos foram ensinadas por preceito de homens. Mais uma vez aqui ele vai falar sobre a adoração em espírito, porque os judeus adoravam em verdade, mas era por preceito de homens, aquilo que eles aprenderam. E aqui, Deus está dizendo bem forte, ó, vocês me honram com os seus lábios, com a sua boca e com os seus lábios vocês me honram, mas o seu coração se afasta de mim, e quanto ao seu temor a mim é só um mandamento de homens. Quando nós honramos ao Senhor apenas com os nossos lábios, com a nossa boca, mas o nosso coração está distante, nós estamos fazendo apenas aquilo que nós aprendemos, é tradição, eu vou na igreja porque tem que ir, eu falo porque tem que falar, eu faço porque tem que fazer. Não adianta de nada, porque Deus está dizendo aqui, ó, com sua boca você me honra, com seus lábios você me honra, mas o seu coração está distante de mim. É a mesma história de Mateus. Vocês faziam com sua boca, com seus lábios, você pregou, cantou, cantava muito bonito, pregava muito bonito, mas o seu coração estava distante de mim, tanto que eu nunca te conheci. Adoração extravagante, para quem é filho, é conhecer o que o Pai quer, é saber o que o Pai quer. Amém? Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Você sabe o que Ele tem preparado para você? Você já se perguntou isso? Você sabe o que Deus tem preparado para esse ministério? O Senhor, Ele revela o que Ele vai fazer para os seus amigos. Eu ouvi algo muito interessante, que o Apocalipse foi revelado para João. Por que não para os outros? Por que João? Porque João era mais íntimo de Jesus. João era próximo de Jesus.
E aí, Deus está falando, ó, eu quero revelar para vocês, eu quero mostrar para vocês qual é a minha vontade. Eu quero mostrar para vocês qual é o meu desejo, o que eu quero fazer na vida de vocês, o que eu quero fazer nessa família, aonde eu vou levar vocês. Mas para isso é necessário haver intimidade, é necessário haver amizade, é necessário haver uma adoração extravagante. Uma adoração que quebra com as regras, com as barreiras, de que não, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, senão Deus não recebe. Não, tem que ser assim, não. Ser em espírito e em verdade. Conhecer o que Deus quer e adorar em espírito. O pastor ele já falou aqui o que Deus tem mostrado para ele, o que vai fazer aqui nesse ministério. Deus já mostrou para você também? Se Deus não mostrou para você ainda, pode se aproximar de Deus. Porque se a gente anda numa mesma visão, se nós somos uma família, estamos debaixo de uma mesma visão, se nós somos amigos de Deus, Deus tem que mostrar para a gente também. A gente confia no pastor, a gente está debaixo da cobertura dele, mas Deus tem que mostrar para nós também. Sabe por quê? Porque a gente não pode depender, não, e aí pastor, qual que é? Para onde a gente vai? Como que a gente vai fazer? Ele tem que nos direcionar, mas a gente tem que falar, não, amém, fechou, Deus mostrou para mim também, estamos juntos. A visão que o Senhor te deu, Ele mostrou para mim que eu vou complementar, que eu vou te ajudar nessa empreitada. É dessa forma que Deus trabalha. Senão a gente fica meio perdido, né? A gente chega no culto e... Até há um tempo atrás eu estava meio que nessa. Sabe quando você está indo, mas ainda não conectou de verdade? E às vezes estava... Até o pastor brincou, né? Aconteceu isso já? Eu não estou nem sabendo, já aconteceu faz 2 meses. Alguma situação que tinha acontecido, a pessoa estava, né? E às vezes a gente fica meio perdido. Já aconteceu isso comigo, de nossa, está nessa mensagem ainda? Estamos trabalhando ainda nesse tema? Porque a gente está desconectado. Mas quando nós temos uma adoração, uma vida de adoração extravagante, nós nos conectamos a Deus, nos conectamos ao nosso propósito, nos conectamos à nossa família. E aí todos nós falamos a mesma língua, na mesma visão, no mesmo direcionamento. Como corpo bem ajustado, assim como foi cantado aqui. E aí vem o segundo passo. Ame as pessoas. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. Aqui eu até anotei aqui, eu acho que eu não pus lá, mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 5,23. Mateus 5,23. Enquanto você vai abrindo, eu vou contar aqui um sonho que Deus me deu. E Deus falou com o pastor esses dias, ele estava comentando com a gente. E Deus me deu um sonho maluco. Eu falei para a Luana, é um sonho doido, mas a gente tem que entender o que Deus está querendo fazer. E era um sonho onde o nosso querido Tiago Jesus estava dirigindo um avião. E todos nós na igreja entrávamos nesse avião. E aí, era muita gente entrando nesse avião e a gente estava indo para uma missão. E ele estava dirigindo e a gente falava, a gente precisa parar aqui primeiro porque a gente precisa fazer algo. E ele descia na praia. Eu falava, meu Deus, como que ele vai subir esse avião aqui nessa areia do mar? E aí o pastor antes chamava o pessoal, não, vamos entrar que a gente não pode perder tempo. E a gente entrava, a gente tem que ir em tal lugar, a gente tem que trabalhar. E era muita gente entrando no avião. É um sonho maluco? É um sonho doido, mas a gente não sabe o que Deus está querendo fazer. A gente não sabe aonde Deus quer nos enviar, aonde Deus vai levar esse ministério. A gente já comentou algumas vezes aqui, a gente tem um pouquinho do que Deus vai fazer. Mas assim, aquela visão do que Deus está preparando, Ele vai mostrando aos poucos. Ele pinga aqui, pinga ali, e aí a gente vai conversando, e aí vai encaixando o quebra-cabeça. Fala, pô, Deus falou comigo nisso também. Não, Deus está na direção, é esse propósito. E Deus está querendo dizer que Ele vai levar, é expansão, Deus está expandindo, Deus está crescendo. Amém? Que sonho maluco. Amém? Você abriu aí? Mateus 5,23. Diz assim, portanto, se apresentares tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai. Concilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Nós estamos falando aqui sobre adoração. Ah, mas aí está falando de oferta. A adoração é uma oferta total a Deus. E aí Jesus está falando, se você for ofertar no altar e você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, ou você tem algo contra o teu irmão, antes de ofertar, não oferta não, senão eu não vou nem receber. Vai ao teu irmão, reconcilia-se com ele, depois você traz a tua oferta, aí eu vou receber.
E às vezes a gente está aqui adorando de forma extravagante, achando que estamos arrasando, estamos quebrando tudo, e aí a gente tem algo contra o nosso irmão, ou o nosso irmão tem algo contra nós, e Deus não está nem recebendo a nossa oferta. E nós estamos achando que estamos arrebentando com a boca do balão. E aí Jesus está falando, primeiro você vai, reconcilia, porque a sua oração não está passando nem do teto. A sua adoração não passa nem do teto. E aí o Senhor ele veio falando muito forte, não tem como nós falarmos que vivemos uma vida de adoração extravagante se nós não amamos as pessoas. E quando nós falamos de amar as pessoas, não é só amar aqui da nossa família, às vezes é fácil, né? Amar aqui entre nós, a igreja, eu chego no domingo, converso um pouquinho, está falando de amar as pessoas lá fora, quem você convive, às vezes no seu trabalho, às vezes aquela pessoa que pega no seu pé, que às vezes pisa no seu calo. Você fala, eu tenho que amar essa pessoa? E aí Deus está dizendo, uma vida de adoração extravagante precisa ter amor ao seu próximo, que é também o que Jesus vem nos ensinando. E aí eu digo que é fácil aqui no meio, mas às vezes aqui no meio mesmo, nós temos algum problema com alguém, e eu não estou falando que tem que ser aquele problemão, não. Às vezes um negocinho mínimo que você fala, não gostei do que fulano falou. Não vou com a cara, sabe? Vou conviver, a gente é igreja, mas não vou com a cara. Se você tem isso no seu coração, Jesus está falando, primeiro vai lá, reconcilia-se com aquela pessoa. Confessa o teu pecado, se arrependa. E aí você vem e oferta a sua adoração de forma extravagante. Porque aí, como filho, você me conheceu, você sabe qual é a minha intenção. E a minha intenção é que amemos uns aos outros. E aí, quando nós amamos uns aos outros, aí sim, nós podemos entregar a nossa adoração de forma extravagante. A adoração extravagante, sabe como a gente começa a entender que está havendo adoração extravagante no lugar? Quando começa a chegar pessoas. Deus começa a enviar pessoas, porque Ele sabe que naquele lugar as pessoas serão cuidadas. Às vezes a gente passa por ministérios ou vê alguns lugares que, sempre as mesmas pessoas. 3, 4, 5, 10 anos de ministério, sempre 3, 4 pessoas. E aí você vai acompanhar mais de perto, você vai ver que as pessoas às vezes não são cuidadas, não são amadas. E aí você acha que Deus ele vai enviar alguém para ser cuidado para alguém que não vai cuidar? Então essa parte ela é muito importante. Amar as pessoas. O pastor ele sempre fala aqui, quando chega um visitante, chega alguém, a gente tem que ser o primeiro lá, abraçar, falar seja bem-vindo, sinta-se em casa. E às vezes a gente está aqui, né? E aí chega alguém novo ali, eu falo, vergonha, né? Estou com vergonha. Como que eu chego? Deixa para o pastor, deixa para os líderes, deixa para o pessoal que já está acostumado. A gente passou por algumas experiências e hoje a gente entende que foi válido, porque tudo é experiência. A gente passou por uma situação ao qual Deus nos direcionou a voltar para a igreja da minha mãe. A minha mãe ela é pastora, ela tem um ministério, e eu sempre ajudei ela lá. E como meu pai não acompanhava ela me colocou como um braço direito dela. Então, eu sempre ajudei ela ali. E quando o Senhor ele direcionou e enviou muitas pessoas para falar, você está aqui nesse lugar, mas Deus tem um propósito para você em um outro lugar onde Ele vai te levar naquele lugar, Ele vai te usar naquele lugar. E aí ela falava, será que é Deus? É aquele negócio, né? A gente sabe que toca no coração, a pessoa sente no coração, sofre, né? Ela falou, acho que não veio de Deus. Eu falei, Deus está direcionando. E aí quando chegou o ponto que Deus nos levou para a Casa Viva, nós fomos curados, fomos bem recebidos pelo pastor, pela pastora, fomos curados de muitas dores que nós tínhamos, de muitas feridas. E a ferida entre mim e ela não tinha ficado fechada, não tinha ficado cicatrizada, porque ela não entendia. Pastores de lá começaram a sair porque, por que você tem um ministério, seu filho não está aqui? Que Deus é esse? E aí começaram a sair bastante gente, mas foi algo que foi acontecendo. E aí ela tinha essa responsabilidade, isso com ela que era uma responsabilidade minha, que se eu voltasse, essas pessoas voltariam. E ela tinha isso com ela. E o nosso relacionamento ficou afetado. Então era necessário haver essa cura, porque quando Deus nos direciona de volta e eu estou lá, e ela vê que não mudou nada, continuou do mesmo jeito. A esperança que ela colocava em mim, eu falava, mãe, você tem que colocar em Jesus. É Jesus quem vai mandar, é Jesus quem vai fazer. O que aconteceu foi, sabe quando acontece junto, parece que mas não é? Pareceu que o pessoal saiu quando eu saí, mas não. Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Tira esse pensamento de que se eu voltar vai acontecer e coloca em Deus, que Deus vai enviar. E ali houve uma cura entre nós. Ali houve uma cura entre nós, nosso relacionamento entre mãe e filho. Só que aí eu falei com a minha esposa, e agora, para onde a gente vai? Vou voltar para trás?
Tipo, agora parece que... Porque começou cada vez mais gente sair, isso aí não é, fechou, chegou no momento, vou fechar a igreja, não vou mais ter. Falei, agora a gente precisa ir para um lugar para congregar. Eu falei, agora eu vou voltar para trás, Deus não tinha falado nada até então, a gente não sabia, a gente começou a ir de lugar em lugar para... Vamos entender onde Deus quer enviar, vamos visitar um lugar, visita outro, e vai, e a gente passou por muito lugar. Teve lugar que a gente frequentou por 3 meses, que o pastor não sabia quem nós éramos. Teve lugar que a gente frequentou por 3 meses, que todos os dias que nós chegávamos, a pessoa falava, é a primeira vez? Seja bem-vindo. A gente passou por ir em todos os lugares aonde nós fomos. 2 meses, 1 mês, 3 meses indo, o pastor não sabia quem nós éramos, não conversou com a gente, não procurou saber. E do jeito que a gente entrou, a gente saiu e ninguém nem sentiu falta. E isso é muito importante, porque quando a gente chegou aqui na primeira vez que a gente veio, a gente foi muito bem recebido, muito bem acolhido. Na mesma semana o pastor já marcou com a gente, e aí, de onde vocês vêm, o que está acontecendo? Já começou ali um trabalho de cura nas nossas vidas. Mas isso também traz para nós não depender do pastor ou da liderança. Isso faz muita diferença. Porque para nós que já éramos sarados, já temos a fé em Jesus, já somos enraizados. A gente fala, pô, o lugar pisou na bola, o pessoal está deixando a desejar, mas continua caminhando. Mas e se chega alguém novo convertido? E se chega alguém que está começando a conhecer Jesus e não é bem recebido? Essa é uma responsabilidade nossa. E foi onde que Deus começou a falar no nosso coração. Adoração extravagante, meu querido, não é eu subir aqui no altar na hora do louvor e cantar bonito ou pregar bonito, não. Adoração extravagante é entender o que Deus quer. E o que Deus quer? Que amemos uns aos outros. E que recebamos as pessoas quando elas chegam aqui com todo amor. Sabe, a pessoa fala, me senti acolhido. Quero vir mais vezes, eu sinto necessidade de estar aqui. Sabe? A pessoa se sentia amada. Amar uns aos outros. E aí nós vamos para o 3. Já estou encerrando. Seja sempre grato. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fazem aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Deuteronômio 10, 21. O Senhor já vem há algum tempo também falando na nossa casa, na nossa família, sobre gratidão. A gente às vezes fala, não, eu adoro a Deus, eu entrego o louvor, a adoração, só que no momento da dificuldade, assim como nós vemos a vida de Jó, que no momento da dificuldade ele adorou. Isso é adoração extravagante. É a adoração que rompe as barreiras, é a adoração que rompe, que vai além. Ela não olha para a necessidade, ela não olha para o que eu estou passando agora, ela não olha para os meus gostos pessoais, ela vai além, independente de eu escolho adorar. Jó, ele não olhou para tudo aquilo que estava acontecendo, perdendo família, perdendo todos os seus bens, perdendo filhos, com uma doença em seu corpo. Em todas essas situações, a sua esposa falou, amaldiçoa logo esse Deus aí e morre, porque a esposa murmura. Ele falou, nu eu vim e nu eu vou voltar, eu não tenho nada, eu nunca tive nada, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E se Ele quiser tirar, Ele toma, mas de qualquer forma, eu o adoro. Adoração extravagante é adorar independente de. Porque é fácil adorar quando tudo vai bem. Sabe, quando você conquista a casa dos sonhos, quando você está com o seu trabalho dos sonhos, quando você está com os seus filhos saudáveis, quando você está com a sua vida saudável, quando tudo vai bem, é muito fácil adorar. Mas a adoração extravagante, ela rompe barreiras, ela vai além. É na hora que tudo começa a dar errado. Antes mesmo do pastor me chamar para trazer a palavra, como eu falei, Deus já vinha falando. E logo quando Ele começou a falar sobre essas coisas comigo, eu comecei a ter uma batalha fenomenal. Começou uma batalha, dormindo à noite, vinha e me sufocava e eu repreendia, e coisa que fazia muito tempo que eu não passava. E aí eu entendi que eu não passava porque eu não estava fazendo nada. Se não estiver acontecendo nada de diferente na sua vida, se não estiver tendo perseguição, se não estiver tendo luta, significa que você só está vindo, sentando no banco e indo embora. Aí você precisa se preocupar. Porque quando você começa a agir, quando você começa a fazer, quando você começa a se colocar diante daquilo que Deus te chamou para fazer, meu amado, é luta de tudo quanto é lado. E é nessa hora da luta, na hora que vem todas essas lutas, que vai mostrar se você adora de forma extravagante ou não. Se você realmente adora a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer.
E aí eu estava conversando com minha esposa e eu falei, a gente precisa parar de reclamar. A gente reclama demais. Deus, Ele dá, Ele faz, Ele sempre nos abençoou, além do que nós merecíamos, e a gente está sempre reclamando, a gente sempre olha para o copo meio vazio. A gente precisa parar com isso. E aí Deus, Ele falou muito forte comigo também em sonho. E eu sei quando é Deus que está falando, quando o sonho é algo que Deus está querendo falar, porque geralmente Ele me bate. Geralmente é um sonho para... Se toca aí, se liga. E aí, eu trabalho em um lugar que é muito complicado. O pastor conhece elas, sabe como que é. É um lugar complicado. Elas são complicadas. Não conhecem a Deus, são complicadas. E lá é uma energia negativa. Na hora que você entra, você sente o peso do lugar. E é da hora que você chega, a hora que você vai embora. Eu chego em casa, parece que um caminhão passou em cima de mim. E às vezes não está acontecendo nada, às vezes está tudo tranquilo, mas o ambiente é pesado e você chega, parece que você lutou numa guerra. E todo dia eu reclamando, e falava para a Luana, chegava em casa, isso, aquilo, porque ela falou isso, porque fez isso, porque aquilo, e todo dia. E com quem eu conversava, o trabalho não é isso. E aí Deus me mostrou no sonho, Ele falou assim, o que você quer? O que você está procurando? O quão vai ser bom para você? Se o que eu te dei você está reclamando, aonde você quer chegar? Nossa, aquilo matou comigo, porque eu falava, não, eu quero mais, eu quero alcançar mais, eu quero buscar, eu quero fazer isso, aquilo, e Deus falou, aonde você quer chegar? O quanto você quer? Porque o que eu estou te dando não está sendo suficiente a ponto de você precisar reclamar a todo momento. E aí eu falei com a Luana e a gente conversou. Falei, a gente precisa parar de reclamar e começar a agradecer. Porque quando eu estava desempregado, eu tinha tomado a decisão de sair da parte de tecelagem. Eu falei, eu quero trabalhar com vendas, porque eu quero atender o público, eu quero me socializar com o público e aprender essa área. Então eu tomei a decisão de sair de um emprego onde eu ganhava bem, e onde eu poderia me tornar alguém, eu estava caminhando para me tornar alguém maior lá, eu falei, eu não quero mais ficar dentro da fábrica, eu quero lidar com o público, com pessoas, e eu quero aprender sobre vendas. Eu falei, eu vou na prática. E aí eu tomei a decisão, conversei com a minha esposa, e ela falou, se você está sentindo isso, se você não está mais feliz lá e quer aprender, vai, estamos juntos. E aí eu saí do meu emprego, só que aí, uma coisa que eu tinha esquecido de um detalhe, quando você não tem experiência com vendas, ninguém te contrata, né? Então eu saí da parte de tecelagem, onde eu estava dentro de uma fábrica, e aí você vai lá, mas que experiência tem? Não, nunca trabalhei com público, então não serve. E aí eu fiquei quase 8 meses desempregado e não conseguia nada. Eu falava, parecia tecelagem, porque era a minha área de experiência. Mas eu falava, tecelagem eu não quero. Aí eu falei para ela, eu vou mais um mês, se eu não conseguir, eu vou voltar para a tecelagem, porque tem. E aí ela trabalhando, sustentando a casa, e eu em casa, esperando. Aí foi quando o pastor me chamou, falou, tem uma vaga lá, eu vou colocar você lá, isso. Eu falei, amém. E eu entrei lá como entregador, para ganhar 4 vezes menos do que eu ganhava. E eu falei, não, eu pego. Ele falou, você vai entrar como entregador, porque como você não tem experiência, ninguém vai pegar para vender sem ter experiência, sem saber falar com o público. Então você entra como entregador, você vai fazendo a entrega, e aí você vai aprendendo, e a hora que você aprender, sobe para vendedor. E eu entrei como entregador, e em 3 anos eu fui de entregador para gerente. E isso foi o que Deus fez. Claro, Deus usou o pastor me deu essa oportunidade, mas foi o que Deus fez. Sem nunca ter tido nenhum contato com tinta, com o mundo das tintas, eu entrei como entregador, eu aprendi, eu fui para vendedor e depois eu me tornei gerente. E foi o que Deus fez comigo. E Ele abençoou a minha família a tal ponto da minha esposa não precisar trabalhar. Ela poder ficar em casa cuidando do Miguel, que de certa forma não é fácil, né? É um trabalho muito pesado. Porque eu imagino, se ela tivesse que trabalhar nesse momento, seria muito difícil para a gente. Então Deus, Ele garantiu isso para mim, Ele cuidou de mim nisso. E no que Ele garantiu para mim, no que Ele colocou para mim, eu estava reclamando. E aí, a hora que a gente vai conhecer se a nossa adoração é de uma forma extravagante, se no momento da luta, no momento da perseguição, lá está negativo, está daquele jeito. Mas o Senhor, Ele cuida de mim. Independente do ambiente, independente de como está, esse lugar o Senhor preparou para mim. Ele me trouxe aqui e Ele está cuidando de mim. Amém? Então, a gente precisa parar de reclamar. Eu não vou nem falar reclamar menos. A musiquinha parou lá porque está dando meu tempo. Já é o toquezinho, eu já estou encerrando, concluindo. A gente tem que parar de, não vou falar reclamar menos, a gente tem que parar de reclamar e começar a agradecer. Senhor, se eu estou aqui é por um propósito. O Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor está fazendo e eu confio em Ti. E a gente vai para a conclusão para a gente já encerrar. Conclusão. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31.
O filho que foi adotado, que agora conhece a vontade do pai, que ama as pessoas e que é grato porque entende que tudo pelo que ele está passando é um propósito de Deus e é para experiências, ele também sabe que tudo quanto ele faz é para glorificar o nome de Deus. Quando a gente entende que tudo que eu faço é para glorificar a Deus, eu não consigo mais reclamar. Porque se tudo é para a glória de Deus, se tudo que eu fizer é para glorificar o nome de Deus, quando eu estou reclamando, o pastor falou isso aqui e é muito forte. Quando nós estamos reclamando, quando nós estamos murmurando, é uma adoração a Satanás. Então, ou eu adoro de forma extravagante a Deus, ou eu estou adorando a Satanás. Então, não tem como. Ou eu sou grato, ou eu tenho um coração grato e eu agradeço a Deus, ou eu tenho um coração fechado, que murmura e que reclama de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço de verdade a oportunidade e que o Senhor continue abençoando cada um. Amém? Amém.